Olá, hoje eu estou aqui para convidá-los novamente para a 18ª Ciranda de Psicanálise e Arte da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, que acontecerá pelo Zoom da Escola de Psicanálise na semana que vem, nos dias 23 e 24 de setembro. Nós temos como tema esse ano a articulação da psicanálise com o que se passou na Semana de Arte Moderna de 1922. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, porque esse período, não só no Brasil, mas também na Europa, foi o período de maior influência, eu diria, da psicanálise no campo da cultura. E isso promoveu uma mudança enorme, né, na forma de se enxergar o homem como aquele que pensa e que esse pensamento não é de domínio, né, da razão. Então, o que se passa a partir e como subsidiária do período das luzes é o surgimento da psicanálise num lugar onde a ciência estava numa grande produção, né? O campo do saber científico estava muito avançado. Foi o período, né, onde, nessa passagem, na virada do século, todas as descobertas, a partir, na verdade, de 1850, 1840, 1850, até a virada do século, todas as grandes descobertas científicas, darwinismo, etc., etc. E como isso, de certo modo, foi questionado com a brutalidade da Primeira Guerra, depois do entre duas guerras e a Segunda Guerra Mundial, que questiona, né, o quê? Todo o processo civilizatório que nesse período, ainda um pouco antes da Primeira Guerra, era muito insensato, né? Em termos de humanidades, em termos de progresso científico e tudo mais. Ora, a Semana de 22, ela acontece na esteira dos efeitos da Primeira Guerra na Europa e, consequentemente, isso surge no Brasil. Então, todas as ideias, né, que a medicina nessa época produzia e incensava a propósito da função da medicina no campo da loucura, a questão de que a loucura precisava ser contida nos hospitais psiquiátricos e tudo mais, vai ser questionada pelo que se produz como efeito da loucura, que é a própria existência da guerra. Então tem todo um movimento de solicitação, de liberação dos loucos dos hospícios e todo um grande questionamento no campo cultural, no campo das artes, sobretudo da literatura. A gente vai ver isso com muita evidência, o surgimento de grandes movimentos contemporâneos naquela época, né? Que são os movimentos cubismo, surrealismo, tanto no campo das artes plásticas, esculturas, arquiteturas e tudo mais, como também na literatura e no campo da ciência. Esse questionamento é basicamente questionado a partir do campo da psicanálise. Então, todo esse pessoal do campo da cultura, né, vai se valer dos ensinamentos da psicanálise, da obra de Freud e depois da obra do próprio Lacan para dizer que é preciso que a gente entenda o homem como aquele que está exposto aos efeitos do inconsciente, né? Então, essa ciranda
vocês vão ver vários psicanalistas trabalhando essa articulação da psicanálise com a Semana de Arte Moderna de 1922, o que se passou, sobretudo aqui no Brasil, como efeito de todos esses movimentos questionadores que estavam ocorrendo na mesma época na Europa, né? Então, o brasileiro artista, intelectual, começou a pensar da importância de nós olharmos para o nosso país, para a nossa história e questionar aquilo que nós idealizávamos como o homem contemporâneo, que era o homem europeu, o homem civilizado, né? Então, uma busca em relação às nossas origens, a nossa cultura como sendo originária dos povos aqui encontrados e que foram também trazidos, eu estou falando dos indígenas, dos portugueses e europeus que vieram pela imigração, mas também os povos que vieram pela escravatura. Essa mancha que nós temos no nosso país sobre a escravatura e das suas influências na nossa cultura. Isso que ficou recalcado, eu já estou usando um termo bem psicanalítico, e que retorna, né, nesse movimento de 1922. Então, tudo isso que eu estou falando é para justificar da importância daqueles que se aproximam da psicanálise e que querem entender a psicanálise, não só a partir da clínica teórica e prática, né, da psicanálise, como que se passa nos consultórios, mas entender que há uma clínica geral que nos é trazida por esses pacientes que nos chegam ao consultório e que também, né, trazem na sua bagagem cultural vários elementos que influenciam o seu modo de enxergar o mundo. Foi um pouco o que se passou com esses jovens, né? Sempre a vanguarda, né? Sempre a juventude traz questionamentos para o que já está estabelecido. Então, quem quer escutar a ação da psicanálise estendida no campo da cultura vai se beneficiar desse espaço da Ciranda. Convoco todos vocês que me assistem a participarem. Nós vamos falar de muitas coisas importantes. Nós temos vários convidados das outras áreas que também vão nos trazer vários comentários a partir dos seus campos de ação, né, seus campos de produção de saber, não o que eles pensam da psicanálise, mas como nós analistas podemos nos beneficiar daquilo que eles entendem como essa grande revolução cultural no Brasil, que foi os antecedentes da semana, a própria Semana de Arte Moderna de 1922 e o que isso promoveu de mudança radical na nossa produção cultural até hoje. Espero todos vocês lá. Um abraço. Não posso esquecer de dizer, para aqueles que não sabem, o telefone da escola é 021 98 16 20713 e o e-mail da escola para vocês fazerem as inscrições é secretaria@escolalacaniana.com.br. Não está caro, é menos do que um ingresso para o cinema ou para o teatro. Por favor, se inscrevam, é muito importante. Tchau!